As lives elas vão ficar salvas, ficam salvas no YouTube, então se você quiser assistir, reassistir, anotar, rever, enfim, compartilhar com outras pessoas, vocês podem ter acesso pelo YouTube. E lá no YouTube você vai também ter outros conteúdos que eu disponibilizo lá. Além disso, você também pode entrar no grupo, pode não, deve entrar no grupo do Telegram, porque o nosso grupo do Telegram também é um outro meio de comunicação, que eu compartilho também mais conteúdo, mais conhecimento para vocês. Então, quem ainda não faz parte da comunidade VIP no Telegram, o link está na minha bio e você pode entrar diretamente no grupo, é só clicar em participar que você já entra no grupo. Quem não conhece o Telegram, é um aplicativo muito similar ao WhatsApp, muito, muito. Não tem mistério, é super simples e você entra no grupo e você também vai estar tendo mais conteúdo, tendo acesso a mais conteúdo. Claro que tem outras plataformas que eu também disponibilizo conteúdo, o Spotify, se você quiser ouvir podcast, né? Tem o Facebook, mas essas são as principais plataformas aí que vocês podem já se inscrever no YouTube e também entrar no grupo do Telegram. Beleza? Gente, vamos falar sobre medo. Vou fixar logo o nosso tema. Nosso tema é como lidar e ajudar opa, com medo. Pois bem, vamos falar sobre esse assunto. Vamos iniciar, então, assim, vamos lá. Como que eu quero iniciar essa live? Eu quero iniciar, assim, trazendo um ponto de reflexão para vocês, para a gente aprofundar esse tema. O que é que eu quero fazer com que vocês reflitam? O medo, né, a emoção do medo, se vocês pararem para refletir, pensar mesmo assim, pensarem o que é essa emoção, vocês vão perceber que o medo, ele na verdade, ele vai mudando de formato ao longo do nosso crescimento, ao longo do nosso desenvolvimento. Percebam que o medo ele vai sempre existir. Seja uma criança, um bebê, até, né, um idoso. Mas o medo, ele vai ganhando outras formas, ele vai mudando a cara, ele vai mudando a intensidade, mas o medo ele faz parte da nossa vida. O medo é uma emoção básica inerente a nós, sujeitos, então a gente nasce e a gente tem algumas emoções básicas, né, ou primárias, que nós podemos chamar também como primárias, que é a raiva, a tristeza, o nojo, o medo e a alegria, as 5 principais. E o medo, ele tem uma finalidade de proteção. Então, o medo é uma emoção que traz como um benefício para a nossa sobrevivência, digamos assim, a gente conseguir se proteger dos perigos. Então, o medo é uma emoção importante. Isso não tem como a gente fugir dessa emoção. Como também é todas as outras emoções, como raiva, tristeza, né? Não tem como a gente fugir, porque ela faz parte ela é inata, faz parte da nossa construção como sujeito. Então, o medo ele tem essa finalidade de proteção, da gente saber onde é que a gente está, né? Deixo eu só posicionar aqui direitinho, que eu tô achando que tá muito na cara aqui. Peraí. Pronto. Então, o medo ele tem essa finalidade de proteção, né? Essa finalidade de
de fazer com que a gente não se meta em enrascadas, que a gente não coloque a nossa vida em risco, que a gente consiga também, né, estar socialmente inserido. Então ela é importante. O problema está quando essa emoção ela é intensa, ela é exacerbada, essa emoção ela acaba sendo disfuncional para esse sujeito, ao invés de ser positiva e trazer uma funcionalidade de sobrevivência, né, de limite, ela acaba tomando uma outra forma e, de alguma maneira, isso pode prejudicar as relações desse sujeito, a forma como esse sujeito se posiciona diante às adversidades, a vida, as relações, tá? E tem alguns medos que são super comuns a depender da fase que a criança se encontra. Gente, cadê o meu relógio? Que agora eu boto meu relógio só para eu ter noção aqui de tempo. Deixa eu ver se eu acho aqui, se tá aqui, porque pela mesa é tanta coisa nessa mesa. Tá, não tô achando, mas eu vou me seguir aqui no outro reloginho do notebook. Estranho, não tô achando meu relógio. Então, tem as emoções, né? Elas têm fases, né? Como eu falei. Então, tem alguns comportamentos de medo que são comuns de acordo com cada fase que a criança se encontra. Então, vamos lá. Os primeiros tipos, digamos assim, de medo que a criança tem é quando ela sente esse medo logo nos primeiros dias de vida. Então, de 0 a 1 ano, em média, tá? Eu tô falando sempre em média de idade, porque nada que de desenvolvimento infantil é algo assim rígido, digamos assim. Passou dessa idade, aí já passa por uma outra fase, não é bem assim. Existe uma transição. Então, em média, de 0 a 1 ano de idade, né? Nós observamos alguns tipos de comportamento de medo. Por exemplo, medo de barulhos, né? Medo de pessoas, medo de figuras diferentes, às vezes fantasiadas, pessoas fantasiadas, medo de movimentos muito bruscos, movimentos rápidos, né? Medo de pessoas que às vezes falam muito alto, e isso pode gerar um medo de uma criança de 0 a 1 ano, né? Algumas expressões faciais também pode gerar um medo. Uma criança de 0 a 1 tem um medo da separação também, ou seja, aquela criança que está com uma outra pessoa, né, um outro responsável e se separa dos pais e também tem esse medo de separação. Então, esses medos são os mais comuns, né, de crianças de 0 a 1 ano, tá? Mas alguns desses medos, eles continuam em outras fases de desenvolvimento, mas eles vão ganhando outras formas. Por exemplo, criança com 2 anos, ela também vai ter medo de barulho. Mas o medo de barulho, né, entre os 2, eu vou colocar em média aí, dos 2 a mais ou menos os 4 anos, 3 anos e meio, 4 anos. Gente, vocês estão me ouvindo? Travou? Tá travando? Ou é a minha internet, a internet de vocês? Eu queria que vocês me falassem, só para eu ter uma noção, se o problema é a minha internet. Travou? Então, espera aí. Então, deixa eu mudar aqui. Pronto. Voltou agora? Voltou? Pronto. Beleza. Às vezes eu não entendo, porque o meu Wi-Fi, ele é mara. Era para ser, né, na verdade. Era para ser o melhor Wi-Fi do universo. Mas às vezes o meu 4G ainda é melhor do que o meu Wi-Fi. Eu não consigo entender, sinceramente, porque não dá para entender. Mas aí eu fico aqui, vendo qual que funciona melhor.
Pronto, voltou. Vocês me escutaram até aonde? Só para eu saber. Vocês escutaram eu falando das fases, que eu falei que crianças elas têm medo de 0 a 1 ano, têm medo, né, de barulhos, de movimentos bruscos, pronto. Barulho, movimentos bruscos, né, às vezes a forma como você a sua expressão facial pode ou não assustar uma criança, né, enfim. Eu falei um pouco de vocês, ok, então tá tudo ok de 0 a 1 ano. E aí quando essa criança ela vai crescendo, vamos pegar uma criança de 2 anos, até 2 anos e 4 meses, alguns medos alguns medos lá dessa fase de 0 a 1 continuam, só que continuam com um outro formato, uma outra cara, uma outra, sabe, assim, é o mesmo medo, mas tem uma cara diferente. Por exemplo, o barulho. Crianças com 2 anos, às vezes, têm medo de trovões, relâmpagos, né, medo, às vezes, de estar no escuro, escuta algum barulho e aquilo gera já uma imaginação na criança, isso gera um medo também, aquele barulho vai gerar um medo nessa criança. Então uma criança com 2 anos, a partir dos 2 anos, os medos eles vão ganhando um outro formato. Pode sim continuar a ter medo de fantasias, tem crianças que começam a ter medo de Papai Noel, né, medo de pessoas fantasiadas com qualquer outra coisa, enfim, de personagens. E esses medos, eles vão ganhando um outro formato. A criança ela começa inclusive a verbalizar que ela está com medo. Quando uma criança é pequenininha, ela expressa muito mais através do corpo, né, ela vai chorar, ela vai querer ficar agarradinha com você, assim, você tem que acolher. Então a criança com 2 anos, ela vai conseguir expressar melhor esse medo, mas o medo vai ganhando uma outra roupagem. Continua, mas ganha uma outra roupagem. Além do que, a partir dos 2 anos, a imaginação da criança começa a se aflorar com muito mais intensidade. Então é aquela fase que a gente percebe que as crianças elas brincam mais de fantasia, de personagens, elas imitam o Chapeuzinho Vermelho, ela imita o Lobo Mal, né? Ela vai imitar um personagem tal que ela viu num desenho ou num filme ou, sei lá, em algum livrinho. E aí ela nessas representações, você percebe que a criança ela fica muito, muito, muito ligada aos aspectos de imaginação. E nesses aspectos de imaginação entram também os medos. Por quê? A criança, como ela está com essa imaginação tão muito aflorada a partir dos 2 anos, né, de 2 anos, 3, aí em média até 2, 3, 4 anos, ela começa a ter medo de alguns personagens específicos, como por exemplo o lobo mau. Tem crianças que não têm medo, de fato, tem crianças que: "Ai, não ligo, não tem medo não", mas muitas crianças têm, e começa a desenvolver o medo de bruxa, né, e outros personagens, monstros, e outros personagens imaginativos, que essa criança ela vai tanto tirando de histórias, quanto ela também cria esses personagens na cabecinha dela. E, gente, esses medos nessa fase é um medo, assim, para a criança, se a gente tentar se colocar no lugar de uma criança, é um medo muito real, apesar da gente saber que não existe bruxa, não existe monstro, né, que não existe o bicho-papão, que não existe o lobo mau, mas para aquela criança é tão real a imaginação que ela cria, que ela tem daquilo, que aquele medo realmente faz sentido. Por isso que não adianta, né, você bater de frente com a imaginação da criança. Não estou falando aqui que você não pode dizer: "Ai, lobo mal não existe, bruxa não existe, mula sem cabeça não existe", né. Não estou dizendo que você não possa falar isso, mas esse discurso de bater de frente não traz tanto resultado quanto algumas estratégias que eu vou já trazer para vocês, tá. Mas não funciona tanto, porque a criança ela realmente acredita nisso. É algo tão real para ela que se você ficar falando: "Ai, não existe, não existe, não existe", ela pode até te escutar assim: "Poxa, não existe", mas
dentro da fantasia dela, da construção e a imaturidade dela, aquilo é muito forte. Então o que é que nós precisamos fazer nesse momento? Entrar na imaginação da criança e possibilitar para que ela vá desconstruindo esse medo através dessa imaginação. Então a gente pega a imaginação, a criança ela tá naquela fase da imaginação super super aflorada. E aí você vai pegar também, aproveitar esse gancho da imaginação dela e utilizar recursos imaginatórios, né, imaginativos dessa criança, para que favoreça a ela a segurança. E aí entra algumas formas da gente ajudar essa criança a lidar. Entra na brincadeira da imaginação, coloca algum objeto que tenha um superpoder de proteção, né, uma pedra que protege, uma pedra que tem superpoder que vai proteger, um spray anti-monstro que você pode utilizar e montar um spray que vai afastar todos os monstros, todas as bruxas, e aí você monta com a criança um spray que tem poder de afastar, e aí você pode borrifar no quarto ou qualquer outro lugar que essa criança tenha medo, né. Você pode, possibilitar tem gente que falou aqui, medo de escuro, algumas pessoas colocaram assim: "Escuro, medo de escuro", que é super comum também na infância. O que é que a gente pode fazer com medo do escuro? A gente pode possibilitar algumas situações prazerosas, alguns momentos prazerosos também no escuro, como, por exemplo, você brincar de sombra, né, de iluminação de sombra, e aí você pode criar dinossauro, jacaré, enfim, você pode inclusive pegar ideias na internet e possibilitar e criar com seu filho histórias no escuro, né. A Nara tá falando que até hoje tem medo de escuro, exatamente, por isso que eu falo que os medos eles vão ganhando outras roupagens, né, a gente tem que perceber isso. O medo, na verdade, ele pode continuar inclusive na fase adulta, mas ele ganha um outro formato. O medo do escuro que a criança tem muito adulto com medo de escuro também, né, mas ganha um outro formato, uma outra imagem. Aquele adulto que tem medo de escuro lá na fase adulta, não vai ter medo da bruxa, do bicho-papão, né, do lobo mau, mas o medo do escuro, do desconhecido, do que pode acontecer, né, medo de, sei lá, de um espírito aparecer na sua frente. Então, cada um vai ganhando, vai formando, vai transformando esses medos. E quando você possibilita e entra na imaginação dessa criança, utilizando recursos também lúdicos, isso favorece para que ela fortaleça, né, o encorajamento, a coragem dela de enfrentar aquele medo, ao invés de você bater de frente, querer a qualquer custo tirar aquela imaginação, né, aquela ideia que a criança criou e que faz parte da fase de desenvolvimento dela. Então, crianças pequenas, medo de escuro, você pode possibilitar brincadeiras no escuro, formas de brincar, sei lá, pegar uma lanterna, né, e brincar com sombra, brincar com luz, iluminação. Você pode possibilitar, e aí entra uma outra dica também com relação ao escuro e ao medo, adaptar o ambiente de uma forma que essa criança ela se sinta segura. Pergunte para o seu filho como que ele se sentiria seguro. Deixar uma luz acesa, uma lâmpada, uma luminária. Então possibilitar algo mais lúdico, que ela se sinta segura. Tem uma estratégia que eu já compartilhei aqui, né, que eu compartilhei num formato de forma de você trabalhar o mindfulness, né, a meditação, a atenção plena, que são umas estrelinhas fluorescentes que você pode colocar na parede do quarto, no teto, mas você também pode utilizar aquelas estrelinhas fluorescentes que você encontra em qualquer lugar, na internet, você encontra baratinho. E você pode, inclusive, trabalhar alguma forma de proteção dessa criança através dessas estrelas, né? De uma oração, a depender da crença que você tenha. Então, você possibilitar que essa criança, ela, de alguma forma, ela tenha mecanismos para, né, para enfrentar aquele medo, tá? Deixa eu ver aqui, é porque eu já dei algumas dicas aqui e eu pulei algumas coisas. Gente, ai, desculpa. Então,
vocês podem trabalhar o lúdico com a criança, trazendo a imaginação ao favor de vocês, né. E não bater de frente com racionalidade, principalmente com crianças muito pequenas, racionalizar demais não vai funcionar. Agora, vamos pegar uma criança um pouquinho maior, uma criança que já está nos 4, entrando nos 5, e aí já está crescendo, se desenvolvendo, entendendo um pouco mais o funcionamento das coisas. Normalmente isso acontece com 5 anos, que com 5 anos, ela já está entrando em uma outra fase de desenvolvimento, que é do pensamento concreto, e ela vai começando a entender as relações de causa e efeito. Ela vai começando a compreender o funcionamento de algumas coisas. E aí, nessa idade, vale a pena, sim, de fato, vale a pena você explicar algumas coisas mais racionais. Aí sim, nessa idade vale. Por exemplo, a criança que está com medo de um filme ou de alguma imagem que ela viu na internet, um coleguinha mostrou, porque nós sabemos que, infelizmente, apesar dos pais terem cuidado, às vezes controle do que essa criança ela está vendo aí pela internet, né? O que essa criança ela está vendo aí, enfim, em outros lugares, mas nós sabemos que nós não podemos colocar as crianças em uma bolha. Elas vão ter acesso, sim, às vezes a histórias, escutar algumas histórias de medo, né, elas vão ver algumas imagens assustadoras. E aí, isso você pode desconstruir com uma criança maior através do racional, ou seja, você mostrar fantasias, como são feitas fantasias, como é que são feitos filmes hollywoodianos, né? É feito maquiagem, como é que é feito sangue e tal. E aí você vai possibilitando de forma racional essa criança a entender que existe um processo. E eu digo que é com crianças aí, né, para você racionalizar, em torno de uns 6 anos. 5 anos ainda é muito pequeno, mas 6 anos você consegue mostrar de uma forma racionalizando e mostrando alguns efeitos, né, e que enganam muito a gente. Então, essa possibilidade de você racionalizar ajuda a criança a quebrar alguns medos, principalmente do escuro, alguns barulhos, né, alguns estalos que acontecem, e aí você mostrar de forma racional o que que acontece com esse estalo. Às vezes é um estalo de uma madeira, às vezes é um estalo, né, de um ar-condicionado, de um ventilador, e aí você vai possibilitando racionalizar aquilo que está acontecendo. E que quando a gente está com medo, normalmente a gente não racionaliza, né, a gente simplesmente age e começa a pensar e imaginar um monte de situação que na verdade não existe e não é. Então você consegue aí sim nessa idade você consegue colocar de uma forma mais racional, né, o medo. E outra coisa que eu não acabei nem falando para vocês, essa questão de racionalizar. Nessa idade aí dos 5 anos, a partir dos 5 anos, que a criança ela já começa a ter um pouquinho mais de noção concreta das coisas, a criança vai também modificando. A Dinda, diga que a Dinda também está mandando um beijo para ela. O meu cunhado dizendo que a minha filhada está mandando um beijo. Então gente, o nosso a criança, né, quando ela tá em torno dos 5 anos, por aí, ela começa a ter o medo começa a mudar um pouquinho, ela começa. Tá dando, eu não aguento, gente. A minha filhada é uma criança extremamente carinhosa, muito. E toda vez que eu faço videochamada com ela, ela me enche de beijo pela tela, ela beija o celular praticamente. Aí me dá abraço, me dá beijo, tudo online, né. Ela como se eu estivesse ali, a coisa mais linda. Então, eh a criança com 5 anos, ela começa a observar as coisas de forma mais lógica, vai começando a entender o mecanismo das coisas que acontecem, né. E, nessa fase, os medos eles vão ficando mais concretos, digamos assim. Então, o medo, a criança ela passa a ter medo de, sei lá, dos pais morrerem.
Acontece, e eu pego às vezes crianças nessa idade de 5 anos, 6 anos, que começam a entender a questão, ficar com medo da morte, aí o medo dos pais morrerem, medo, de não conseguirem fazer alguma coisa ou não serem aprovados por determinada coisa que fizeram, né, medo de, vamos lá, sei lá, medo de alguma coisa concreta, medo de coisas concretas mesmo. Às vezes, uma criança de 7, 8 anos vai ter medo de uma avaliação, de não ter um bom desempenho, né. E o medo ele começa a ter um formato mais racional, mas também, também temos alguns medos irreais. Como eu mesmo falei, os nossos medos irreais, eles permanecem ao longo da nossa vida. Nós temos medos irreais, de fato nós temos, né. Às vezes a gente tem medo de coisas do a gente está num lugar escuro e começa: "Ai meu Deus, vai aparecer algum negócio aqui, algum bicho aqui". Temos isso é medo irreal, né, então, nós também temos, só que a criança ela começa a racionalizar melhor esses medos, os medos se tornam mais concretos, como tem criança que eu já peguei de, essa criança ela tinha, deixa eu ver lembrar a idade dela, eu acho que ela tinha eu acho que ela estava com 7 anos, 6, 7 anos em média, que já tem tempo esse caso. E essa criança ela começou a ter um medo muito grande de tsunami, terremoto, né, medo de escorpião, de levar uma picada de escorpião. Então percebam que o medo dela começou a se tornar um pouco mais concreto, apesar de ser algo que não a gente não vai passar por um tsunami aqui no nosso país, né, apesar de não ser algo que vai acontecer, o que acontece, o que já aconteceu, enfim, a criança ela começa o medo começa a ter um formato, que uma criança de 2, 3 anos não vai ter medo, ela não vai entender muito bem isso. Então, vai criando forma. Agora, a partir do momento que esse medo está intenso, é muito intenso, aí vale uma atenção maior. Falar, explicar de forma racional como isso acontece, né, uma criança que está com medo de um tsunami acontecer, vamos explicar para ela com relação a isso, né, qual a probabilidade, onde, quais lugares acontecem, com que frequência acontece, e aí você vai trazendo argumentos mais concretos para que ela consiga entender isso, porque ela tem esse medo desproporcional, por justamente ela não ter ainda esse conhecimento concreto do que acontece, tá. Então, a Bela perguntando o qual profissional poderia, né, acompanhar uma criança que tem medo? Um psicólogo. Psicólogo é o profissional, que ele vai ter sim, né, as ferramentas e estratégias apropriadas para trabalhar com a criança essa intensidade do medo. E eu estou falando aqui de medo. E também tem outros medos que se tornam fobias, aquele medo muito intenso, muito, muito intenso. Uma criança que não consegue ver uma imagem de uma aranha. Não estou falando nem de uma aranha, uma imagem de uma aranha, isso já se torna um medo, né? Um medo muito intenso. Um medo, sei lá, de cachorro. É um medo muito intenso. Essa criança ela entra em pânico, literalmente. Então isso pode ser uma fobia. E a fobia ela pode depender do nível, né, da intensidade dessa fobia, essa criança ela pode ter medo inclusive de figuras, de bonecos, de brinquedos relacionados àquela fobia que ela desenvolveu. Então medo de cachorrinho de pelúcia, medo de desenho que tenha cachorro, né, no meio do desenho. Então esses casos são os casos mais graves que a gente considera que é importante, não tem como, é super importante você ter um acompanhamento, essa criança ter um acompanhamento de um psicólogo, porque isso é fobia, isso não é medo, isso é fobia. Então o medo ele pode ter intensidades, de fato, né, mas ele o medo ele pode ter intensidades, mas quando se torna totalmente disfuncional e causa um sofrimento intenso, e até os formatos daquelas imagens causam um pavor nessa criança,
ela precisa de um acompanhamento psicológico e, a depender do caso, às vezes, um acompanhamento de um psiquiatra infantil e de adolescentes ou um neuropediatra, para aí avaliar essa questão medicamentosa ou não, porque às vezes causa muita ansiedade, muito sofrimento para essa criança. Mas na grande eu vou dizer assim, na maioria dos casos, né, eh, as cri a na assim, pela minha experiência prática, eu vou dizer assim de experiência prática, na maioria dos casos, quando as crianças chegam, elas chegam com medos intensos. Não chega a ser uma fobia. Poucos casos, casos assim bem isolados é que realmente são fobias, mas alguns, né, desses casos de intensidade de medo, elas podem ao longo do tempo se desenvolver uma fobia. Então começa esse medo, começa a intensificar, daqui a pouco se torna um medo, uma fobia, né. Então por isso que é preciso de uma atenção com relação a essa questão dessa intensidade, certo? Tem crianças que, eh em situações isoladas e pontuais, elas começam a ter medo, mas passam. Por isso que eu sempre falo assim: vamos sempre observar, é um medo que está perdura muito tempo. Tem crianças que têm fase de medo, fase de medo de ir para o banheiro, fase de medo de ir sozinho para a cozinha, medo de ficar sozinho no quarto. E a gente precisa sempre estar observando o que é que nesse contexto tá gerando esse medo. Foi alguma coisa que ela viu, alguma coisa que ela escutou, né, foi alguma coisa que ela vivenciou, que está causando esse medo intenso nessa criança, que durante esse tempo ela está tentando elaborar. E aí ela fica por alguns me às vezes um mês, às vezes um mês e meio, assim, com um medo intenso. É importante você conversar com seu filho, perguntar o que ela qual é o medo específico dela, o que é que pode acontecer naquela situação. Faça perguntas bem diretivas, não é assim: "O que está acontecendo, meu filho? Você está com medo? Medo de quê?". Você pode perguntar: "Você está com medo de alguma coisa em específico? Você tem medo que aconteça o quê?". E aí você pode perguntar e ir trabalhando e, assim, investigando um pouco do que essa criança tem medo. Às vezes as crianças, elas não têm medo de algo específico, às vezes é só o estar sozinho. E aí, você pode perguntar isso: "O que é que pode acontecer?". Faz com que a criança ela até faça uma autoavaliação. O que que realmente pode acontecer, tá? Sabe que é qual é uma outra estratégia que eu acho e eu considero até bem legal de se trabalhar com criança? É a gente conseguir transformar aquele medo em algo engraçado, em algo em algo fora, sabe, do contexto. Isso desconstrói um pouco essa coisa do medo. Então você pegar, por exemplo, uma história de lobo mau e contar uma história muito engraçada e que esse lobo mau acontece uma coisa engraçada com esse lobo mau, né. Você criar uma história engraçada em cima de algum outro personagem, ou você contar uma situação sua que de medo, mas que no final das contas virou uma coisa engraçada, uma história engraçada. Então você trazer conteúdos, né, e misturar aquele medo da criança com alguma historinha engraçada que você pode alterar e modificar, e que possa arrancar algumas gargalhadas dessa criança, isso possibilita também ela ir tornando esse medo de forma mais tranquila, mais leve, né, desconstruindo essa coisa do medo. Então, esse caminho também é um caminho que eu gosto muito, que eu acho que traz bastante resultado, porque quando nós vamos transformando isso de uma forma mais humorada, mais engraçada, a gente vai meio que o medo vai perdendo aquela força. Então você pode usar, assim, tanto com personagens, criar histórias engraçadas com esses personagens, né, como também você pode criar ou criar não, contar histórias suas que você pode lembrar e tentar lembrar e resgatar histórias engraçadas que você estava com medo de determinada coisa e aconteceu algo engraçado. Então contextualizar isso com a criança ajuda ela a enfrentar de forma mais leve esse medo, tá? Deixa eu ver aqui meus pontos para ver se eu me perdi, porque tem falei da adaptação do ambiente,
falei sobre histórias engraçadas, contar seus medos na infância também é uma forma, né, como eu falei, você contar os seus medos, como você enfrentou esses medos também é uma forma bem legal, brincar com sombras, crianças que têm medo de escuro, brincar com sombras, possibilitar que essa criança ela tenha um ambiente seguro, como que ela se sente nesse ambiente seguro. E aí não va e isso não vale só no escuro não. Você pode seu filho está com medo de ir ao banheiro: "Filho, como é que a gente pode aí, fazer para que você consiga enfrentar esse medo de ir ao banheiro, sem precisar que eu vá com você? Será que deixando a porta encostada te ajuda? Será que se eu colocar, sei lá, se eu ficar falando conversando com você aqui da cozinha, enquanto que você vai no banheiro, isso te ajuda a se sentir seguro?". E aí possibilitando para que essa criança ela consiga enfrentar aos poucos esse medo através de estratégias de encorajamento, de exposição, né, de exposição gradual mesmo, e que ela possa se encontrar maneiras de enfrentamento do medo, tá. E uma coisa que é indispensável, que eu não posso deixar e não posso esquecer e terminar essa live e esquecer de falar para vocês, é que o seguinte, hã, a criança, né, como vocês já bem sabem, a criança ela vai desenvolvendo habilidades de gerenciamento dessas emoções, ela começa a lidar com essas emoções, a sentir, a aprender a lidar, né, com a raiva, com a tristeza e com o medo também. Então o medo é uma emoção que essa criança, ela ainda está no processo de aprendizado, ela não sabe como lidar com aquilo, é algo que ela sente, tá. Então, eu oriento, eu desencorajo totalmente, né, que os pais, eles deixem a criança literalmente sozinha, sem nenhum amparo, quando elas estão com medo. Então eu desencorajo completamente. Às vezes tem pais que falam assim: "Ah, eu deixei ele chorando, deixei, ficou lá e pronto". E aí teve uma hora que ele parou e dormiu. Eu desencorajo, por quê? O seu filho ele dormiu, ele não dormiu porque ele enfrentou o medo não. Ele dormiu porque ele chorou, 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 chorou tanto, ele se sentiu tão desamparado naquele momento que ele cansou e ele dormiu. Então você não ensinou habilidades de gerenciamento de emoções com ele. Você simplesmente passou uma mensagem de desamparo para ele, né. Uma criança que chora com medo, você tem que amparar, você tem que ir lá ajudar essa criança a enfrentar, passar segurança para essa criança. Se necessário, até ficar lá até essa criança dormir. Essa criança ela precisa se sentir segura e amparada, e não desamparada. Se você larga o seu filho lá chorando, chorando, e aí ele dorme no cansaço de tanto chorar, gente, isso é algo, eu acho, extremamente desumano. Não é porque é uma criança, não. Eu acho que com qualquer pessoa. Então, se seu filho ele te solicita porque ele está com medo, ele precisa de algum ponto, alguma referência de segurança naquele momento. Se ele não encontra essa referência de segurança ainda no ambiente, ele precisa isso em você. Então, é em você que ele vai encontrar. Eu sei que é cansativo, eu sei que às vezes os pais ficam, né, a depender da frequência que isso acontece, isso é cansativo mesmo, e às vezes envolve privação de sono, porque às vezes a criança acorda com medo, mas quem tem filho, quem tem uma criança tem que entender que é um processo, então a criança ela precisa desse suporte sim, você não pode deixar seu filho desamparado, chorando sozinho. Seu filho está com medo, ajude a ele a encontrar formas e alternativas para enfrentamento desse medo. Se seu filho é pequenininho, quanto menor essa criança for, é muito mais difícil para ele lidar com o enfrentamento dessa emoção. É uma emoção complexa, gente. O medo é uma emoção muito complexa. E ela é tão complexa para vocês observarem que ela vai ganhando uma roupagem diferente ao longo da nossa vida. Nós adultos também temos medos, mas os nossos medos são mais concretos, normalmente, né, no nosso dia a dia, falando de forma cotidiana, ele vai ganhando um outro formato. E quantas vezes, por conta do nosso medo, a gente se bloqueia, a gente não sabe por onde ir, para onde ir, o que fazer, como resolver. Então, é uma emoção muito complexa.
Então é muito importante a criança ter um ponto de referência e de segurança que são os pais. Então, eu desencorajo completamente os pais que costumam largar de mão, né, larga a criança ali chorando e acha que a criança vai dar conta desse medo sozinha. Não vai dar. E pelo contrário, ela não vai dar, ela não vai saber lidar com medo e ela ainda vai internalizar uma crença limitante. Ela pode internalizar uma crença limitante de desamparo e desamor. Ou seja, quando eu preciso de um ponto de segurança, de um norte, eu não tenho isso. Então, dê o suporte. Tem crianças que elas precisam sim, né, adormecer para que você saia do lugar, do local. E aí você vai explicar para a criança, né? Você vai explicar para a criança que você vai ficar lá até ela adormecer e ela vai dormir, e você passa uma experiência positiva do dormir mesmo, do processo de dormir, e que você está ali, que ali é um ambiente seguro. Tenha dentro da sua rotina hábitos, né, de você ter uma higiene do sono, por exemplo, que você passe segurança. Algum hábito, às vezes é um hábito de meditar antes de dormir, de rezar, né, qualquer coisa que você acredite. Você acredita em Jesus, em Buda, em anjo da guarda, em espírito de luz, em qualquer coisa. Quando você vai desde novo, desde quando essa criança ela é pequena, passando essa segurança também em outras forças, né, digamos assim, você também passa um ponto de segurança para essa criança, independente de religião, qualquer religião que você tenha, ou que você até não tenha religião, mas é importante você passar, às vezes, referências para essa criança de proteção de alguma forma. Como eu falei, né? Uma pedra que tem poder, uma pedra mágica, uma criança pequena, uma pedra que tem poder, né? Enfim, uma imagenzinha que você tenha de algum ursinho, de um anjinho, de um santinho, sei lá, qualquer coisa que você acredite. Mas é muito importante você passar alguns pontos de algumas formas de segurança e adaptar esse meio também para que essa criança se sinta segura, como eu falei lá no início, né? Uma luz, um ponto de referência, uma um abajur, uma estrelinha fluorescente, uma luz acesa do corredor, não importa. Mas o importante é que a gente dê possibilidades para essa criança saber gerenciar essa emoção, porque ela ainda não sabe. Ela ainda não sabe, tá bom? Hã, eu acho que ficamos por aqui, né, já deu o nosso já estourou o nosso tempo, inclusive, quando eu não tô com o meu relógio aqui, aí eu fico perdida no espaço, no tempo, totalmente, mas eu já vi aqui no reloginho do notebook, já deu o nosso tempo, tá. Hã, amanhã a gente vai ter um outro tema, eu não sei como que tá na ordem os temas, mas amanhã já vamos para um outro tema de live. Quem ainda não viu, tem um cronograma que eu disponibilizei ontem, tem direitinho todos os temas da live durante a semana. Então acompanhem as lives, tá? Tem muito conteúdo, aí ainda tem muito conteúdo pela frente também que eu vou estar aqui com vocês, né, nessas lives, tá bom? Bom, gente, vamos encerrar então. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Quem ainda não entrou na comunidade VIP do Filhos Inteligentes, entre, totalmente gratuito. É só você clicar aqui no link do meu perfil, e aí você vai ter acesso a uma página e vai pedir para participar do grupo. Participem, gente, porque lá eu também disponibilizo mais conteúdo para vocês. E quem ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreva se você está me assistindo aqui no YouTube, ou se você está aqui, né, aqui literalmente ao vivo aqui na live, se inscreva no canal, porque no canal do YouTube você também vai ter acesso a todo o conteúdo, né? Todas as lives, rever as lives, anotar. Ah, eu lembrei que ela falou isso numa live e tal, deixa eu procurar. E você também vai ter acesso a todas as lives. Não sei se na semana passada as lives já estão disponíveis no YouTube. Vamos certificar sobre isso, porque eu não, às vezes eu não, é porque não sou eu que fico colocando essas lives no YouTube, mas eu vou ver direitinho se elas já estão disponíveis lá no YouTube. Se não tiver, não se preocupem, que essas lives vão para lá também, tá bom? É isso, pessoal. Um beijo, um bom dia. Ui! Ai, minha cara. Um bom dia para vocês e até amanhã.
tá certo? Um beijão. Tchau, tchau.